boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente separou algumas reflexões para essa noite, cujo título é Liberdade. Então, na questão 826 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E a resposta é muito interessante, porque os espíritos falam assim para eles: nasce do eremita no deserto. Então, quer dizer, e ele conclui: desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e portanto nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Então, se a gente partir dessa questão, todos nós vamos entender que a gente tem uma liberdade muito relativa, e que essa liberdade relativa nos impõe alguns limites até onde a gente pode ir. Então, para que os homens convivam em harmonia e convivam em paz, em tranquilidade, é importante que a gente sempre tenha nas nossas mentes que a nossa liberdade vai até onde começa do nosso próximo. E que essa nossa liberdade até o nosso próximo não nos permite que, de certa forma, venhamos a oprimir a esse nosso próximo. E que não devemos fazer para esse próximo aquilo que não queremos fazer para nós. Então nós somos livres para fazer tudo o que nós queremos, tudo o que a gente desejar. A gente tem essa liberdade, né? Mas quando o uso dessa liberdade ela interfere negativamente na liberdade do nosso próximo, na vida do nosso próximo, a gente comete uma falha. E toda vez que a gente comete uma falha, a gente adquire, né, uma marca, que pode ser uma marca mais grave ou menos grave, mas de alguma forma a gente vai ter que um dia resolver isso. Por isso é necessário que usamos a nossa liberdade sempre com sabedoria, sem nunca ultrapassar os nossos limites. E quantos de nós, né, nos dizemos livres, né, e na verdade acabamos escravos, por exemplo, das propagandas? E é muito comum a propaganda nos impelir a que façamos alguma coisa. Que na verdade essa decisão que a gente toma não é uma decisão nossa e do livre-arbítrio, mas sim uma decisão quase que obrigando-nos a comportarmos de determinadas formas para pertencermos àquele grupo, cuja propaganda nos mostra que naquele grupo as pessoas são felizes, naquele grupo as pessoas são bacanas, naquele grupo as pessoas são bonitas, naquele grupo as pessoas são inteligentes. Tem uma propaganda de cigarro, que era um cowboy muito bem sucedido, deixava bem claro, muito bem vestido, ele tinha que fumar aquela marca, ele estava correndo um seríssimo risco de contrair um câncer de pulmão, e nem portanto ele tomava a decisão correta. Aqueles que fumavam, muito certamente achavam que estavam tendo a liberdade de escolha, mas na verdade não estavam. E esse eu acho que talvez seja o ponto fundamental dentro da nossa liberdade de escolha. A liberdade de escolha para a gente tem que ser algo que realmente nós queremos fazer por convicção, e não porque nós somos impelidos. Mas a diferença entre as duas coisas ela é muito tênue, ela é muito difícil, porque às vezes a gente vê uma propaganda de algum produto, fala, na hora aquilo parece que fica gravado no subconsciente da gente, e a gente chega no supermercado e fala, vou comprar essa marca, ou eu vou comprar esse produto, e compra. Você fala, mas por que eu comprei? Eu não precisava. Então eu não exerci a minha liberdade, né? Muito pelo contrário, eu acho que eu exerci, mas eu não exerci. Na verdade eu fui compelido a tomar uma decisão. E nós temos também, né, as nossas liberdades de escolhas, e é muito importante essa nossa liberdade de escolhas e exercitarmos essa nossa liberdade. Então, cada momento da nossa vida, a gente
é obrigado a fazer escolhas. E às vezes a gente toma uma decisão hoje e daqui um tempo, ou daqui muito tempo, a gente vê que a gente errou, que não foi a melhor decisão. Mas será que nós erramos? Será que não foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento, naquele dia, para aquela situação? Foi, para aquele instante, para aquele momento, para aquele dia, eu tomei a decisão correta. Só que, com o passar do tempo, com a evolução, à medida que eu fui enxergando, fui clareando os meus pensamentos, as minhas ideias, eu vi que eu havia errado. Falei, puxa vida, não podia ter tomado aquela decisão, podia ter tomado outra. Mas nem por isso eu preciso ficar me lastimando e aceitando essa nova condição. A minha liberdade, a nossa liberdade, nos dá essa segunda, essa terceira, essa quarta chance quantas nós precisarmos. Basta que estejamos atentos, basta que enxerguemos a nossa real situação e tomamos um novo rumo, tomamos uma nova decisão, corrigimos o nosso novo rumo, né? E cada vez que nós quisermos avaliar se estamos indo certo ou indo errados, é importante verificar as escolhas que nós fizemos. Porque quando a gente toma uma decisão hoje, ela pode ser o resultado muito breve, mas o resultado pode ser mais longe, mais longínquo. Então, o que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo hoje, muito provavelmente é consequência das decisões que eu tomei lá atrás. Não é verdade? Se eu tomei uma decisão errada, ela vai refletir às vezes mais lá na frente. Então, a partir disso, nós começamos a perceber que as atitudes são consequências da nossa livre vontade. E as consequências, elas não ocorrem por acaso. Elas ocorrem porque a gente faz com que elas ocorram. Então, às vezes nós fazemos escolhas que nos refletem a felicidade, por exemplo, quando acertamos. Mas também às vezes nós fazemos escolhas, por incrível que pareça, para a nossa infelicidade. Quantas vezes que a gente não toma uma decisão achando que está fazendo certo e no fim está fazendo uma coisa errada e tomamos uma decisão que favoreceu a nossa infelicidade? Não é verdade? Então nós sempre teremos que fazer algumas escolhas nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós vamos nos alimentar, nós podemos escolher uma dieta saudável ou podemos escolher uma dieta cheia de gordura, de carboidrato, fritura, conservantes. Isso tudo vai nos trazer problemas no futuro, não é verdade? A gente vai ter o quê? O reflexo dessa nossa alimentação errada, vamos chamar assim, vai ser no nosso organismo e no futuro. E a forma também como nós desejamos educar os nossos filhos. Será que nós vamos educar os nossos filhos em uma religião? Qual religião nós vamos ensinar para os nossos filhos? Será que vai ser o melhor para eles? Será que eles vão entender como a gente entende nesse momento, né? No nosso já mais evolução, menos evolução de cada um de nós? Como nós vamos trabalhar com os nossos filhos do ponto de vista político, né? Vamos orientá-los para que eles tenham um direcionamento, para que eles não tenham. Como eles vão ser, né? Como os nossos filhos vão ver o mundo, como eles vão compreender as pessoas. Será que nós vamos educar os nossos filhos, seria correto, para que eles fossem os melhores da escola, melhor do nosso quarteirão, do nosso prédio, da nossa casa? Será que seria certo isso? Será que se um dia um pai cobrar de um filho que ele esteja entre os 5 ou entre os 10 melhores da classe dele durante todo o ano, e isso tinha na classe do meu filho, na faculdade tinha um menino, o pai cobrava dele que ele fosse top 10
Será que esse menino era feliz? Será que ele se tornou um profissional feliz? Né? Será que a escolha de ser profissional naquela profissão, será que foi dele? E a gente vai encontrar muitos pais, e que eu acho que é muito mais grave do que isso, que querem resolver as frustrações deles em cima dos filhos. Então, eu tenho um parente que o pai queria que ele fosse médico de qualquer forma, você vai ter que ser médico, ele se tornou médico, mas ele era extremamente frustrado, e ele não usava roupa branca para não mostrar que ele era médico, porque era a forma dele de reagir contra, de protestar contra aquela função, aquela profissão que o pai obrigou ele a ser. Então, depois dele estudar 6 anos, 7 anos, uma infinidade de anos, não tinha como ele voltar para trás, ou realmente ele achou que não deveria voltar. Mas não era o melhor, não era a primeira opção da vida dele. Não era a pior, mas também não era a primeira opção da vida dele. Então, nós temos que fazer as nossas escolhas a partir disso. A nossa vida fica nas nossas mãos. Toda vez que nós chamamos para a gente a responsabilidade das nossas decisões, nós nos tornamos donos das nossas vidas. E não deixamos mais que as pessoas decidam pela gente, resolvam pela gente, pensem pela gente. Não é verdade? Então, às vezes, nós queremos determinadas coisas e tomamos a decisão certa, mas às vezes não está na nossa mão a decisão final. Fizemos tudo certo, mas também provavelmente não conseguiremos tudo. Então, o importante é que não nos tornemos infelizes por isso, mas sim que redirecionemos novamente o nosso caminho, tomemos uma outra decisão, busquemos uma outra saída. Sempre há, né? Sempre existe uma outra saída. E é importante que tenhamos essa visão de que a nossa vida está condicionada às escolhas que nós fazemos. E que para chegar aonde nós queremos, nós temos um caminho para percorrer. E que esse caminho tem que ser percorrido de uma forma que seja exequível, não é? É a história da gente querer colocar uma meta, às vezes, que não está na nossa mão nesse momento. Talvez essa meta muito elástica, muito grande, eu devo aguardar mais um tempo, eu devo passar por alguns processos para eu chegar lá. E quando não chega, e quando não dá certo, que eu tomei uma decisão e a decisão não deu certo, o que acontece normalmente? A gente culpa alguém, não é? Normalmente não aconteceu isso porque fulano, não aconteceu aquilo porque Deus não quis, não aconteceu aquilo porque... Enfim, sempre a gente vai procurar alguém para pôr a culpa, não é? E sendo que a culpa, na verdade, é muito provavelmente nossa. E as escolhas, elas estão ligadas ao nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem de escolher, de opinar, de decidir se eu quero ou se eu não quero. Se eu acertar, ótimo. Se eu errar, também eu sou o culpado. Não é assim que a gente entende o livre-arbítrio? Mas o livre-arbítrio, do ponto de vista espírita, ele é visto como as escolhas morais que a gente tem que tomar, né? Não são escolhas materiais, mas sim que eu olhe para dentro de mim e tome uma decisão sobre uma condição minha, moral, que às vezes não vai indo muito bem. Eu não me acho egoísta, mas eu sou egoísta, então eu preciso realmente resolver, né? Eu tenho o livre-arbítrio de resolver, de atacar esses pontos que eu acho que não são tão bons. E como consequência do nosso livre-arbítrio, nós vamos poder ter decisões que terão consequências boas e terão consequências ruins. Tudo vai depender da gente. E nós encontramos pessoas que podem ser honestas, mas escolhem por não ser honestas, ou escolhem a desonestidade. Mas elas têm essa liberdade. A vida nos proporciona esse tipo de liberdade, de acertarmos e de errarmos. Está certo quando acertamos, está errado quando erramos, mas podemos errar.
Não existe, né, essa impossibilidade, ela está entre nós. Se vamos aceitar ou não, depende da gente. Outras que podem ser dignas e partem para a indignidade, mas elas também têm essa liberdade de escolhas. E outros que se tornam, né, homicidas, suicidas, exatamente porque optam por isso. É uma escolha, né? Ninguém é obrigado a fazer nada de errado. Se fazemos por livre-arbítrio nosso. Eu acho pessoalmente que não é só livre-arbítrio. Quando eu vejo uma pessoa em determinada condição, acho que na grande parte das vezes até é uma prova que a pessoa está passando. Não no caso de desonestidade. Mas se vocês verem, por exemplo, as pessoas moradores de rua, né? É difícil a gente pensar que aquilo é livre-arbítrio, que aquilo é uma livre escolha, que ela quer ser aquilo. Não quer ser, né? Muito provavelmente é uma prova que ela está passando por aquilo lá. E é importante que nós não estamos proibidos de nos darmos bem. Não é? Nós não estamos proibidos, não é ruim, que nos divertimos, que viajemos, que passeemos, tenhamos férias, que ganhamos dinheiro, muito dinheiro. Pode ganhar, podemos, devemos, né? Ter conforto, um bom carro, uma boa casa. Nada disso é ruim. Tudo isso é fruto da nossa escolha, tudo isso é sucesso da nossa escolha lá atrás. Fizemos opções lá atrás que nos proporcionaram isso hoje. Importante é que essas escolhas e esse caminho tenha sido traçado pelo bem, né? Em função de boas atitudes. E a gente vai encontrar a liberdade com responsabilidade. E o progresso, o nosso progresso espiritual, ele depende dessa nossa capacidade de discernirmos entre o bem e o mal. Para termos então esse senso moral, é preciso que crescemos, que evoluímos, né? Tanto em entendimento como em compreensão. E à medida que nós passamos a entender melhor o nosso processo evolutivo, quando passamos a compreender o nosso processo evolutivo, que nos leva a progredir moralmente, encarnação após encarnação, para que a gente consiga esse sucesso, é importantíssimo que a gente tenha liberdade de opção, que a gente consiga falar, não, esse caminho não é bom, eu vou seguir esse caminho é melhor do que aquele, eu vou seguir aquele. Enfim, que a gente tenha esse discernimento e essa liberdade de escolha. E quanto mais o espírito se desenvolve, quanto mais o espírito trabalha, mais liberdade de escolha ele tem, porque ele não tem aquele peso de não conseguir mudar, né? Um espírito que veio de capelas, vamos chamar assim, ele vem cheio, né, de peso, né, de mágoa, de rancor, de dificuldade, moralmente pesado. E à medida que ele vai evoluindo, essas amarras vão se perdendo. Então, com o conhecimento e a evolução, ela se torna, então com o conhecimento e o evoluir do ser, ele se torna mais responsável pelo que faz. E aqui a gente vai encontrar em Lucas capítulo 12 e versículo 48, a quem muito for dado, muito será cobrado, que é justamente esse, aquele que evoluiu, ele tem uma capacidade maior de praticar o bem, ele tem entendimento, ele tem compreensão melhor e maior daquilo que ele está acontecendo com ele. E a gente vai encontrar indivíduos, espíritos, que estão abaixo dele, tem os menos evoluídos, e acima dele tem os mais evoluídos. Então nós sempre vamos ter um bom exemplo, nós sempre vamos ter uma boa referência para nos guiarmos, para nos conduzirmos. Então, no contexto do Espiritismo, a liberdade se manifesta de diversas formas. A liberdade de consciência, a liberdade de pensamento e o livre-arbítrio. Então, a liberdade de consciência,
é o direito natural que cada indivíduo tem de crer ou não crer, dependendo das suas convicções. No entanto, essa liberdade deve ser usada para não prejudicar e nem oprimir o próximo. Não é verdade? Eu posso crer e não crer, ou não crer, mas eu não posso oprimir o meu próximo em função das minhas crenças. Nós vamos encontrar também a liberdade de pensamento, que nos permitido que formulemos as nossas próprias ideias e opiniões. Mas a prática do pensamento livre, ela não nos permite, ou não devemos permitir, que pela nossa responsabilidade a gente pratique a intolerância e o preconceito, se sabemos que isso não é correto, se sabemos que isso não nos faz bem. E nós vamos encontrar a responsabilidade. A responsabilidade é a liberdade do espírito, e a liberdade no espírito caminham lado a lado, né? Cada indivíduo é responsável por suas escolhas, por suas ações e deve arcar com as suas consequências. Então, o exercício da liberdade deve sempre buscar o bem-estar do nosso próprio e alheio, e evitando causar prejuízo ao nosso próximo. E para finalizar, eu vou pedir para a liberdade para ler um pequeno trecho aqui, ó. A liberdade no Espiritismo é um conceito amplo que envolve a liberdade de consciência, de pensamento e o livre-arbítrio, mas sempre com a responsabilidade de respeitar os direitos e o bem-estar do próximo, buscando sempre o progresso moral e espiritual. Bem, pessoal, são essas as reflexões que a gente preparou para hoje. Eu convido agora todos para que a gente passe para a segunda parte do nosso trabalho, que são o passe magnético. Muito obrigado pela atenção.